começar nosso estudo com uma pergunta. Em tempos difíceis, quais atitudes tomar? Em tempos difíceis, quais são as atitudes que nós, cristãos, nós, seres humanos, temos que tomar na nossa vida? É interessante que, seja qual for a nossa realidade, alguma parte da nossa vida nós estamos enfrentando dias difíceis. Talvez a família esteja em perfeita comunhão, tudo acontecendo bem, mas no trabalho não vai bem. Talvez no trabalho vá bem, a família não esteja bem. Talvez tudo esteja bem na nossa casa, nossa vida familiar, financeira, espiritual, mas o país não vai bem. E aí nós começamos a enfrentar esses dias difíceis. Mas chama atenção quais são as nossas atitudes mais comuns quando nós enfrentamos dias difíceis. Pelo menos 3. O desânimo, a desistência e o desespero. São 3 que primeiro nos abate. Chega a notícia ruim, chega a crise, chega aquele dia que parece que não acaba. A única coisa que vem na nossa mente, no nosso coração, é o desânimo, a desistência e o desespero. Nós não temos ânimos para prosseguir mais, não temos ânimo para se reerguer, para se levantar e seguir em frente. Nós desistimos, aquela velha história, nadar 100 metros, estamos nos 50 metros, a gente prefere voltar do que tentar um pouco mais, simplesmente com medo do que vai acontecer dali para frente. E a nossa falta de esperança. Basta você, numa fila de banco, perguntar qual é a situação do país para outra pessoa, você vai perceber o desespero, a falta de esperança que tem no nosso país. E aí então você olha, vai com comentários comuns assim que você escuta, por exemplo, tá lá no banco, tem 3 pessoas, você e mais 2 na sua frente, e tem 2 caixas atendendo e tem 4 vazios. Alguém vai olhar e falar assim, por que caixas vazias? Se tivesse cheio, estava atendendo mais pessoas agora. Então sempre mostra esse enfrentamento que nós temos, essa facilidade de desanimar diante dos tempos difíceis. Vamos ler a história de Débora, a profetisa, lá em Juízes, capítulo 4. Queridos, Débora, a gente tem, agora mudamos o nome, mas era o Desperta Débora aqui na igreja, que tinha como lema mães de joelhos, filhos de pé. Hoje nós temos aí as mães de oração, toda quinta-feira, e baseado exatamente nas atitudes de Débora, que é uma mulher que se dispôs a ser como mãe para Israel, para que pudesse dar uma esperança para aquela nação. Juízes capítulo 4, versículo 4 ao 7. Débora, profetisa, mulher de Lapidode, julgava Israel naquele tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo, vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, em Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas suas mãos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a Deus que, de uma forma específica, fale ao nosso coração, através da sua palavra. Pai, sabemos, ó Deus, que hora ou outra estamos enfrentando os dias difíceis, seja como família, como profissionais, como estudantes, seja, Deus, como nação, como igreja. Certeza, ó Deus, é que nós não estamos imunes, ó Deus, a dias difíceis. O que nós pedimos ao Senhor nesta manhã é orientação através da Tua palavra, para que possamos aprender a agir, ou reagir, ó Pai, diante desses tempos difíceis, ó Pai. Fala o nosso coração, por amor do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós lemos, ele fala que ela servia a Deus naquele tempo. Naquele tempo, Débora serviu como juíza daquela nação.
Então, quando a gente ouve essa expressão, naquele tempo, você então vai se ligar diretamente no que acontecia, o que se passava. Em conversas nossas é assim, quando a gente fala um pouco da nossa infância, nós temos saudade desse tempo. Ah, naquele tempo as crianças brincavam nas ruas. Ah, naquele tempo. Então tinha um contexto por trás disso. A violência era menor, então, ou seja, a família era mais unida. Então nós vamos lembrar o que acontecia naquele tempo. Então, naquele tempo, era exatamente a entrada da terra prometida. Aonde acaba-se a história de Josué, eles vencem os inimigos daquela terra, eles adentram a terra prometida, e ali começam então a distribuir a terra, cada um vai ficando com o seu cantinho, cada um vai construindo a sua casa, ali vai colocando a sua família, colocando os seus animais, então tudo vai caminhando exatamente como Deus havia prometido. Mas é interessante que a entrada na terra prometida foi apenas uma obediência parcial. Porque o que Deus havia dito a eles é, quando vocês entrarem na terra, peguem todos os povos que ali habitam e tirem esses povos de lá. Tirem todos os outros povos, porque essa terra é exclusiva de vocês. Mas por que obediência parcial? Porque eles não tiraram todos os povos. E aí Deus diz a eles, pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários e os seus deuses vos serão laços. O que Deus está dizendo àquela nação é, vocês obedeceram de forma parcial o que eu havia dito a vocês. Então, esse povo que vocês deixaram continuar a morar aí, eu não vou tirar ele de vocês. Eu não vou expulsar essas nações, mas eles vos perseguirão. Os deuses deles servirão como laços para vocês. Então, essa obediência parcial diante do mandamento de Deus. Mas também, uma desobediência total. Agora os dias vão passando, os anos vão passando. E acontece que a Josué morre, os anciãos que com ele lideravam também morrem, surge uma nova geração que não conhecia Deus, não temia Deus, não conhecia os grandes feitos de Deus, e essa nação então começa a administrar de forma errada. E o texto diz, foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balins. Aquilo que fala o versículo anterior, versículo 3, mostra então que aquilo que Deus havia dito, aconteceu. Aquela nação começou então a administrar a terra de uma forma desobediente àquilo que Deus havia feito. Mas também tinha relação com Deus. Uma insubmissão espiritual. Eles não reconheciam a autoridade de Deus sobre aquele povo. E prova disso, quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles antes dos seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Entenda, naquele momento, Josué morreu, os anciãos morreram, Deus levantava juízes para governar sobre o povo. Enquanto esse juiz era vivo, e ali trazia a palavra de Deus a eles, corrigia, exortava, esse povo era obediente àquilo que ele dizia. Mas a partir do momento que aquele juiz morria, o povo reincidia tudo de novo, caía nos velhos erros e se tornavam piores do que as gerações passadas. Então não tinha uma submissão total a Deus. Consequência disso, uma geração em crise, uma geração instável e uma geração desvalorizada. Por consequência dessas três atitudes que eles tiveram, de não tirar aquele povo, de seguir a outros deuses e não se submeter à vontade do Senhor, se tornam uma geração em crise, em três áreas pelo menos, sem líderes confiáveis, sem referenciais sustentáveis e uma geração descomprometida e desconfiada.
Não haviam líderes que pudessem tomar a frente daquela nação, para que pudesse corrigir os passos, reorientar aquela nação. E era uma geração totalmente descomprometida com aquilo que Deus havia dito. Eles não tinham conhecimento das obras que Deus havia feito. E desconfiada, sempre que surgisse alguém, sempre que se levantasse alguém, essa própria pessoa, muitas vezes, desconfiava que se era realmente Deus que estava chamando para aquela vocação. Uma geração instável, instabilidade na liderança, instabilidade nas tradições importantes, instabilidade emocional e espiritual. Aquela nação, se você ler o capítulo 4 todo, até o capítulo 6, você vai perceber que eles estavam desanimados. Todos estavam acomodados. As ruas estavam desertas. Não havia ânimo para sair naquelas ruas. Não havia ânimo para poder percorrer aquela cidade. A situação espiritual e emocional daquele povo era simplesmente instável. E uma geração desvalorizada. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram. Investimento não era confiável, vida moral era questionável e um pessimismo coletivo. Esse versículo, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram. No versículo anterior diz assim que os comerciantes não passavam por aquela cidade. Os comerciantes não passavam por Israel, pela nação de Israel. Já imaginou o que é isso? Vamos imaginar Araraquara, a situação nossa aqui de Araraquara, um grande centro do comércio no estado de São Paulo, uma das regiões mais fortes do estado de São Paulo. E aí você começa a perceber que Campinas, os empresários querem investir um pouco mais para o interior, e aí chegam perto de nós, fazem a volta por fora, e vão para São Carlos, para Ibaté, vão para Ribeirão Preto, e não chegam aqui. Porque aqui não tem comércio. Aqui ninguém é confiável. Aqui ninguém vai dar para nós um lucro. Então para você colocar uma forma mais pessoal, aqueles vendedores que têm aqueles carros que vão vender travesseiro, vender roupa de cama, chega lá, bate na porta do seu vizinho, pula a sua casa e bate na porta do seu vizinho e você está na frente sentado. E ele não para conversar com você. Aí você, que é isso? Por orgulho você vai lá e compra um monte de coisa. Mas era o que acontecia com eles. As outras nações não confiavam mais naquela nação. As outras nações não confiavam a ponto de não investir. E os próprios daquela nação também estavam desconfiados. Esse era aquele tempo. Essa era a realidade deles. Não é muito diferente da nossa realidade. Não foge muito do nosso momento histórico hoje. Por exemplo, se pensarmos em 4 áreas, como nação, quanto liderança, quanto família, quanto igreja, nós vamos perceber que nós estamos vivendo as mesmas realidades que aquele povo vivia. Por exemplo, como nação, desconfiança e descrédito. Quem aqui espera que o Brasil vai se tornar uma grande nação, uma grande potência no mundo? Pergunta pelas ruas. O que as pessoas acham do nosso país? Empresários estrangeiros, a dificuldade que eles têm de confiar em investimento aqui no país. A questão da desconfiança. Será que o Brasil realmente é essa potência que se mostrou nas últimas décadas? Será que o país está realmente crescendo? Será que é seguro? Quanto liderança, questionável e omissa. Ontem eu assisti um filme. Não aconselho a assistir por questão que tem muito, como filme brasileiro, tem muita palavra de baixo calão. Mas a história por trás é um político honesto. Não sei quantos assistiram. Eu estava assistindo com a Janaína, o filme é exatamente assim, um político honesto. Um político que decide, ele não consegue mentir mais. Ele não consegue falar, tentar enganar as pessoas. Ele fala apenas o que é verdade. E eu assistindo com a Janaína ficava inquieta no sofá, se mexia com revolta. Falei, gente, só de pensar que é assim mesmo, que é desse jeito a nossa liderança hoje. Então, uma liderança questionável e omissa. Não importa se é o político mais honesto do mundo. Se chegar para você e se apresentar como político, o sentimento vem, você dá um passinho para trás, você fica desconfiado, porque uma liderança questionável e omissa. Quanto família, valores corrompidos.
Quanto família, basta nós olharmos as famílias ao nosso redor, prestar atenção no que está acontecendo na sociedade hoje, e nós vamos encontrar a realidade da família hoje. O que a família está enfrentando. E quanto igreja, desconexão da vontade de Deus. A maior parte dos nossos cânticos é sempre na primeira pessoa. É sempre tentando alcançar algo, receber algo de Deus. Sempre tentando que Deus faça apenas as nossas vontades. Mas a igreja não consegue olhar de porta para fora ao que está acontecendo no mundo e responder essa realidade. Aquilo que Deus quer que a igreja como missão, nós estamos desconectados com aquilo que Deus quer. E a consequência é que aquela nação não tirou os outros povos, não tirou ali da sua terra, e eles começaram a servir a outros deuses. Queridos, se nós como igreja não estivermos conectados com a vontade de Deus, o que vai acontecer? Que esses povos ao nosso redor vão oferecer os seus deuses, e nós iremos recebê-los em casa, e nós passaremos a andar com eles, e como era no passado, esses deuses serão como laços para nós. Basta olhar a realidade hoje do mundo e como a igreja se isenta da sua responsabilidade. Portanto, nós somos uma geração em crise. Nós somos uma geração instável. E nós somos uma geração desvalorizada. Prova disso, os inúmeros protestos que nós estamos presenciando e muitos participando no nosso país. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Não é diferente da realidade de Débora. Não é diferente da realidade do tempo aonde Deus a levantou como profetisa, como juíza. Eu tenho procurado usar nas minhas mensagens essa afirmação. A manifestação da graça. Porque todo o texto da Bíblia que você lê, ela vai retratar a realidade humana. O estado nosso de pecado, as escolhas baseadas no nosso pecado, as consequências que estamos colhendo por não andar na vontade de Deus. Mas diante dessas narrativas, nós vamos sempre nos deparar com a manifestação da graça de Deus. É o que nós lemos em Efésios agora há pouco, aonde nós estávamos perdidos, nossos pecados, nós estávamos mortos, separados de Deus, alheios à vontade dEle, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos salvou pela sua graça. Então, em momentos difíceis, nós temos que entender que Deus sempre vem com a sua graça e age em nosso favor. E no caso de Débora, quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles antes dos seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Diante daquela realidade que aquela geração estava vivendo, Deus agia de forma graciosa e levantava juízes para que pudesse reorientar a sua nação. E o texto que nós lemos, Débora, profetisa, mulher de Laptode, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Queridos, quando tudo estava perdido, quando aquela nação desobedecia, quando aquela nação se afastava de Deus, quando aquela nação se esquecia dos grandes feitos de Deus, Deus agia de forma graciosa, reaproximando-se daquela nação, para que pudesse levantar um novo juiz, uma nova juíza, para que este ou esta viesse liderar aquele povo e que eles pudessem voltar a trilhar aquilo que Deus havia prometido a cada um deles. Assim também, no nosso tempo, Deus vê o povo se perdendo, o povo caminhando por estradas tortuosas, Deus age de forma graciosa e traz de volta esse povo à sua presença. Antes de continuarmos, para não engatar a sexta marcha, alguém quer comentar alguma coisa até aqui, enriquecer a aula? Alguém quer? Ninguém? Já falei aqui, né? Tinha um pastor que dizia assim: eu não abro para pergunta porque o meu estudo ele é tão claro e objetivo que não sobra dúvidas. Eu vou ser vaidoso.
Ou, pelo contrário, tem tanta dúvida que eu não consigo formular na minha cabeça uma pergunta para poder esclarecer a dúvida que eu estou. Ninguém quer comentar? A gente pode seguir? Gente, eu vou até 10h30, não vou acabar mais cedo, não. Você pode... Ah, vou falar não, senão a gente não vai aqui. Queridos, em tempos difíceis, a gente vai perceber através da ação de Débora que é preciso coragem e ousadia. Em tempos difíceis, é preciso coragem e ousadia. Coragem, pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, para servir a Deus. Julgava Israel naquele tempo, independente das dificuldades, independente dos desafios, independente da solidão. O fato de ser apenas ela em meio a uma geração perdida, somente ela representava a ação de Deus. Somente ela servia a esse Deus. Quando nós olhamos o nosso tempo hoje, a situação do nosso país, da nossa família, da nossa sociedade, é preciso a gente ter coragem e ousadia na nossa relação com Deus em servir a Deus. Uma geração onde Deus foi deixado de lado. Uma geração onde as pessoas não valorizam quem é Deus, acham que Ele já é alguém fora do contexto do mundo hoje, alguém irrelevante para a sociedade. As pessoas não valorizam a realidade de Deus nas suas vidas. Nós precisamos de coragem e ousadia para servir a Deus. E a pergunta que fica é que se nós temos tido todos os dias essa coragem para servir a Ele. O fato de vir à igreja, agradecer a Deus, Deus, obrigado por uma igreja, obrigado pela liberdade de culto, obrigado por poder andar com a palavra, mas querido, servir a Deus no meu trabalho, ali na minha escola, na minha cidade, na minha região, ali na minha rua, nós vamos perceber que não é tão simples assim. Eu já contei a história aqui, uma ilustração de um seminarista que no seu primeiro ano de seminário liga para o seu pastor e chorando, falando com o pastor em lágrimas, dizendo: pastor, está difícil a vida aqui, é muita luta, é muita angústia, eu não vou conseguir, pastor. O pastor dizia para ele: graças a Deus, querido, graças a Deus, e desligava o telefone. Passou-se o primeiro semestre, aquele menino liga de novo: pastor, não estou aguentando, pastor, é pressão demais, é angústia, é sofrimento, pastor, eu não estou aguentando o seminário. Graças a Deus por isso. E desligava o telefone. Começou o segundo ano, aquele jovem liga para o pastor: ô pastor, só vitória, glória a Deus, aleluia, só vitória, só bênção para contar. E aí começa a falar tudo o que está acontecendo, o pastor começa a chorar do outro lado do telefone. E aquele jovem fica angustiado também. Pastor, peraí, eu falava das minhas lutas, das minhas dificuldades, o senhor falava glória a Deus por isso e desligava o telefone. Agora eu estou contando as minhas vitórias, as conquistas que eu tenho, como eu estou conseguindo andar tranquilamente aqui. O senhor chora. Aí o pastor respondeu: querido, quando existia lutas, angústias, sofrimento, você era um soldado na batalha. Agora que tudo vai bem, você é um soldado derrotado. Satanás não se preocupa mais com você. Ele não se importa mais com a sua pessoa. E queridos, se é fácil servir a Deus, é porque nós não estamos servindo da melhor maneira possível. Nós não estamos agindo ou reagindo como Jesus reagiria em várias situações. Nós não temos coragem muitas vezes de falar às pessoas a razão pela qual nós servimos a esse Deus. E nós vivemos a nossa fé como qualquer espírita, como qualquer católico, como qualquer budista. Vamos andando, vamos vivendo. E não nos comprometemos com Ele em meio a uma geração descomprometida com a sua palavra. É preciso coragem para servir a Deus, mas também é preciso acreditar na palavra de Deus. Coragem e ousadia para acreditar na palavra de Deus. Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo... Essa mulher chama Baraque e fala assim: olha, tem um exército acampando contra nós. Nós estamos sendo oprimidos por eles, nós estamos sofrendo por consequência disso. Mas Deus falou que hoje Ele entregaria esse povo, essa nação, nas suas mãos. Baraque havia baixado as armas, ele não queria mais guerrear, não queria mais lutar. Mas essa mulher manda chamar. Está ali todo o povo de Israel subindo para ela, para conversar com ela. Ela diz: manda Baraque vir até mim. Manda o líder do exército vir até mim. Porque eu preciso ter uma palavrinha com ele. E a palavra foi: Deus não falou para você? Deus porventura não disse para você que entregaria essa nação inimiga nas suas mãos? Deus prometeu isso. Queridos,
Apesar de toda a incredulidade de sua época, ela creu. Apesar de todos desviarem, ela perseverou. Apesar de todo mundo ter baixado a guarda, apesar que todo mundo havia abandonado o que Deus havia dito a eles, ela perseverou naquilo que Deus havia ensinado. O contexto que nós vivemos hoje, as pessoas não dão crédito à palavra de Deus, mas não é por isso que eu não vou dar crédito a ela. As pessoas desconfiam da sua autoridade, não é por isso que eu vou desconfiar da autoridade da palavra. O mundo mudou, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Essa é a promessa, que passarão nações, mundos, tudo vai passar, mas a palavra dele vai permanecer. Não é porque Israel havia distorcido o que Deus fez, que a palavra dele cairia. Porque aquilo que Deus falou, para ele não voltará vazio, antes que se cumpra a sua vontade. Então, em meio a essa geração, é preciso ter coragem e ousadia para acreditar naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Se ela está dizendo sobre isso no papel do homem, é o papel do homem. Se fala isso acerca da mulher, é o papel da mulher. Se fala a posição dos filhos em casa, é o lugar dos filhos. Se fala de um bom profissional, precisamos ser bons profissionais. Se aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito, ela precisa ser acreditada de tal forma que eu coloco na prática aquilo que Deus falou ao meu coração. E aí, a pergunta é se nós estamos acreditando mesmo naquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Nós olhamos o contexto ao nosso redor, onde as pessoas já não dão crédito mais à palavra e usam termos assim, tudo bem, é assim que a Bíblia fala, mas a minha experiência de vida mostra diferente. Tudo bem, Deus pode até falar isso, é legal, uma palavra muito jóia, mas, desculpa, eu prefiro ouvir outros sábios. E eu acho interessante quando as pessoas compartilham nas redes sociais a palavra de Gandhi, a palavra do Dalai Lama, tantas coisas aí, e coloca assim, ele coloca a palavra assim, devemos amar aos nossos próximos, aos nossos semelhantes. Oh, alguém já disse isso? Alguém já falou isso? Ou seja, nós começamos a compartilhar coisas que homens que não andaram com Deus, homens que simplesmente ouviram o ensinamento de Jesus, pegaram para si, mas não entregaram o seu coração a Ele, trazendo apenas autoridade para si mesmo. E nós olhamos como grandes sábios que estão apenas repetindo aquilo que Jesus já disse, aquilo que a palavra do Senhor vem dizendo há muito tempo. É preciso coragem e ousadia para acreditar na palavra de Deus, para servir a Deus, acreditar e também para acreditar na mudança da situação. E o darei nas tuas mãos. Essa é a palavra que Deus disse a ela para que dissesse a Baraque. Hoje, é hoje que Deus vai entregar nas suas mãos esse povo. A escravidão iria acabar, toda humilhação estava chegando ao fim, e o sofrimento do povo, Deus iria mudar. Queridos, em tempos difíceis é preciso ter coragem e ousadia para acreditar que na mudança da situação. Nós olhamos tanta gente desanimada, tanta gente desesperada, desconfiada, que nós vamos de mal a pior. Daqui para frente, vai de mal a pior. Um dia eu falei aqui na igreja, uma pregação que eu vi lá em Campinas, o tema era, as coisas estão ruins, hão de piorar. Gente, foi a mensagem, as coisas estão ruins, hão de piorar. Vai ser pior ainda amanhã. Então, não tem expectativa quanto amanhã não, que amanhã coisa... E é assim que nós estamos vivendo. Se um político é preso, eu falei, que adianta não ser preso? Aí que adianta, vai ter que pagar tudo. Que adianta, pegou 15 anos de cadeia, e daí? Daqui 15 anos sai, está solto de novo. A gente não acredita na mudança das coisas que pode acontecer. Que adianta ir para as ruas aí, fazer essa bagunça toda, não vai mudar nada. Então a gente começa a olhar e aceitar a situação de tal forma que aquilo que eu estou vivendo é isso que é para mim mesmo. Então por que eu vou tentar mudar? Por que eu vou criar esperança, expectativa de mudança? É o que Deus tem para mim. Então eu não preciso tentar mudar. Se Deus quisesse que eu mudasse, Ele ia fazer tudo ser diferente. Deus havia dito àquela nação,
Levanta-se contra esses povos, porque essa terra pertence a vocês. Levanta-se contra os inimigos, porque essa terra é terra prometida a vocês. Façam isso. E ela fala, Baraque, Deus não falou para você que entregaria nas suas mãos esse povo, esse exército? Então, por favor, se posicione. Levante-se, a situação vai mudar. É interessante que a gente está vivendo no nosso lar, no nosso casamento, na nossa vida como um todo, momentos como esse. Aonde tudo nos aflige, tudo machuca, tudo nos desanima, mas nós não entendemos que a situação pode mudar e parece que nós queremos nos adaptar a ela de tal forma que sempre vai ser daquele jeito. E aí nosso casamento é infeliz, os nossos filhos não têm esperança nenhuma, o nosso trabalho, as coisas não fluem naturalmente, porque nós não acreditamos que a situação vai mudar. E aí nós tornamos a geração do descartável, aonde nós abrimos mão com facilidade de todas as coisas. Então eu prefiro sair daqui, eu vou sair do meu trabalho, eu vou sair da minha família, eu vou sair da minha cidade, eu vou embora do país. Nunca diga para mim que você vai embora do país, que nós teremos uma conversa muito séria. Abandonar o barco onde Deus colocou você, querido, é simplesmente não entender o chamado de Deus como embaixador do reino de Deus. Então Deus nos colocou aqui com um propósito de ser uma nação poderosa no Evangelho. Então se está assim é por omissão nossa, igreja também. Que nós não pregamos o Evangelho, nós não vivemos a realidade do Evangelho. E nós não oramos pelos nossos líderes. E por isso tanta corrupção. Então quando você postar um vídeo assim, não espere de mim um comentário em relação a ele. Então, nós precisamos acreditar um pouco mais na mudança. Mas não é só preciso coragem e ousadia. Em tempos difíceis, é preciso convicções saudáveis e fundamentadas. Não é simplesmente viver um oba-oba. Vamos lá para a rua, vamos agitar o governo, vamos aí fazer uma manifestação. Aí você olha, por exemplo, quando tem uma morte em algum lugar, aí eles querem protestar aquela morte, eles vão, colocam pneus na rua, tacam fogo, param todo mundo, aí aparece a reportagem, o que eles estão fazendo? Vai multidões pelas ruas manifestar contra o governo. Você olha lá. Ou seja, não tem convicções fundamentadas. A semana saiu no jornal aí a minha foto, bonita. Não das redes sociais, mas sobre remédios. E eu achei interessante como eles fazem as reportagens, né? Ele chegou perto de mim e disse, você toma um remédio controlado para a saúde? Eu falei, não, graças a Deus não tomo. Foi o que eu falei para ele. Aí põe um discurso. Falou que apesar de estar aumentando os medicamentos, até falei para ele, da mulher do lado saiu a minha frase, né? Que graças a Deus não tomo, não preciso dessas coisas. Então vai. Mas a gente olha assim, a gente começa a viver dessa forma. A gente vive uma aventura, assim, eu acho que é assim. Talvez seja assim. Mas a gente vive uma coisa sem fundamento, uma coisa sem razão, uma coisa sem raízes mesmo. Então a gente vive apenas empurrando com a barriga, né? Vamos lá, oba-oba da vida. Mas é interessante que essa mulher, ela tinha convicções. Primeiro, convicção de fé. Dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou. Dispõe-te. Ela acreditava, ela tinha fé, convicção que Deus fala, convicção que Deus governa, convicção na ação de Deus. A convicção de fé dessa mulher fazia com que ela chamasse um líder de um exército, muito menor do que o exército queria enfrentar, e dizer a ele, olha, Deus falou, dispõe-te agora, coloque-se em posição e vai, porque hoje o Senhor entregou. Fé que Deus fala, é aquele que nos orienta, é aquele disposto a parar um tempo do nosso dia e falar assim, deixa eu falar para você o que você deve fazer nessa situação. Olha, eu quero que você faça isso, isso e isso. E aí então as pessoas falam, pastor, mas Deus fala mesmo com a gente, pastor? Queridos, uma pessoa só me responde quando eu lhe dirijo a pergunta. Deus só fala quando eu começo a falar com Ele, questionando algumas coisas em relação à minha vida, às minhas atitudes. E Deus começa a falar de diversas formas. Uma convicção que Ele coloca no meu coração, uma forma que Ele usa alguém para trazer a sua palavra, um momento de meditação que eu tenho na palavra dEle. E Ele começa a revelar a mim qual é a vontade dEle em tudo isso. Convicção que Deus fala, convicção que Deus governa. Quem é o Senhor de toda a terra? Quem é o Senhor de todo esse planeta? Quem é o Senhor? Mas os especialistas disseram que...
Quem é o Senhor? Ah, mas eu conversei agora, juntei que os líderes do exército, os especialistas em guerra, eles disseram que nós não temos nenhuma chance contra essa nação que está se levantando contra nós. Quem é o Senhor que governa sobre todas as coisas? Ah, mas o trabalho, a empresa está falindo, tudo vai acontecer de forma errada ali. Quem é o Senhor da nossa vida? Convicção na ação de Deus. Deus não falou? Levanta e vai. Deus não falou para você fazer? Vai lá e faz. Deus não mandou você pedir perdão? Vai pedir perdão. Deus não mandou você perdoar? Perdoa. Deus não mandou você amar? Ame. Deus não mandou você falar do evangelho dele? Vai lá e fala. Deus não mandou que você tivesse um casamento abençoado? Vai lá e busque. Queridos, convicção de fé. Mas também, em tempos difíceis, é preciso convicções saudáveis e fundamentadas. Convicção de dias melhores. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã. Aquela terra que havia sido prometida, o que Deus havia mandado Baraque fazer, Baraque pega o seu exército e vai contra aquela nação. A resposta é, assim Deus, naquele dia, humilhou o capitão do exército inimigo, rei de Canaã, e deu a vitória à sua nação. Apesar da força do inimigo, Deus é maior. Apesar da incredulidade do povo, Deus é fiel. E apesar da postura do povo, Deus restaura as forças. Deus restaura as forças. Alguém já disse que na Bíblia tem 1.500 vezes a palavra restauração. Então, domingo que vem você pode trazer anotado na sua Bíblia, as 1.500 vezes que está lá, restauração, e a gente vai conferir se tem 1.500. Você pega o Salmo 126, já o maior número de palavras é restauração. O prazer de Deus é restaurar uma nação caída, uma nação desvalorizada, uma nação desconfiada. Deus tem o prazer de reerguer essa nação. Queridos, dias melhores virão. Apesar das estatísticas, apesar da desconfiança do povo, apesar da nossa postura, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Deus prometeu, Deus vai fazer. Mas também em tempos difíceis é preciso, além de convicção de fé, convicção de dias melhores, é a convicção da fidelidade de Deus. E Débora faz um cântico, e eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei o seu nome, o Deus de Israel. Você sabe o que é cantar louvores? Às vezes a gente vê aqui os ministros de louvor desesperadamente pedindo para vocês cantarem. Canta, gente. Abra a boca, fale com Deus. Sabe o que é louvar a Deus? A palavra louvor significa literalmente elogiar. Então, eu louvo a Deus a partir do grande feito dele. Então, adorar a Deus, eu adoro por aquilo que ele é. Independente do que ele faça, ele é Deus, eu o adoro. Mas o louvor em si, o louvor específico, eu estou declarando os grandes feitos de Deus. Então eu estou dizendo, o Senhor é digno de louvor, o Senhor é digno de toda honra, toda glória. Por quê? Por aquilo que ele realizou. Então quando Débora para no capítulo 5 escrever o seu cântico, ela começa a descrever tudo aquilo que Deus fez em favor do seu povo. Então quando nós cantamos, agora há pouco nós cantamos, que Deus um dia nos achou muito longe do nosso lar. Então nós estamos louvando pelo feito que ele nos resgatou em Cristo. Então, quando a gente se reúne como igreja, lembre-se disso, na hora do louvor não precisa alguém ficar assim, vamos gente, canta, vamos. Eu comprei esse negocinho aqui, começar a pôr a luzinha, né? Tem uma luzinha, aí pôr a luzinha, ó irmão, vamos cantar. Então não precisa disso, por quê? Porque Deus tem feito grandes coisas na nossa vida, por isso nós estamos alegres. E o que ela faz, ele é digno de louvor pelas obras que realiza. Ele é digno de honra pela fidelidade à sua palavra. Honrar a Deus porque apesar do que o povo havia feito, Deus continua honrando aquilo que ele disse. E digno de glória pelo zelo que ele tem para com seu povo. Gente, Israel é um povo duro. Israel é um povo difícil. Mas Deus, em toda a história bíblica, mostra o amor para com eles. A restauração. Morria um juiz, o povo se perdia, Deus levantava outro e continuava investindo. É preciso convicções saudáveis e fundamentadas, convicção de fé, de dias melhores, da fidelidade de Deus. Mas tudo isso, em tempos difíceis, também é preciso disposição. Eu posso ter convicções,
Eu posso ter coisas fundamentadas na minha vida, mas se eu não tiver disposição, nada vai mudar. Nós continuaremos no mesmo lugar, patinando nos mesmos erros, nas mesmas escolhas, vivendo a mesma situação, porque nós não temos disposição para fazer diferente. Disposição, primeiro, para exortar. Julgava Israel naquele tempo. O povo andava sem orientação, Débora os direcionava. O povo andava sem convicções, Débora os alertava. O povo andava longe do caminho, Débora os exortava. Disposição para exortar. Nós não temos essa disposição. Basta nós vermos um grupo reunido falando algo contrário ao que Deus quer. A nossa atitude é parar, pegar uma água, escutar a conversa, sair de fininho, porque senão vão perguntar as coisas para mim, e aí então vou entrar numa conversa chata, eu não quero falar sobre a minha fé aqui no meu trabalho. Basta vermos situações erradas acontecendo, nós não temos coragem de falar, olha, está errado o que está sendo feito aí, precisa corrigir essa atitude sua. Tem um coreano, eu sempre falo dele aqui, um pastor, ele era missionário em Tararé. Um dia nós fomos num departamento da cidade lá, num cartório, e a moça veio atender a gente com o maior mau humor da vida, assim. Muito mau humor. E ela vinha assim, colocava e carimbava e voltava. Ele, ô moça, você tem um trabalho, não tem? Você não tem o seu sustento? Deus está cuidando de você, então você precisa sorrir mais. Se alegra mais com o que Deus tem dado para você. Aí eu fiquei, meu Deus, né? Falou assim, né? Mas a gente precisa. Está errado, precisa fazer isso, precisa corrigir o que está acontecendo de errado. E querido, eu não tenho preocupação nenhuma se um dia você ficar chateado me vendo chamar a atenção do seu filho. Porque se ele estiver fazendo uma coisa errada, eu vou exortar, eu vou corrigir. Esses dias estava eu e a Janaína, lá, e o pastor Tarcísio, o dia que veio aqui, o pastor Tarcísio mora em Registro, e lá não tem Habib's. O dia que combinamos de vir para cá, ele falou, quero no Habib's. Então vamos no Habib's. Sentamos no Habib's, perto daqueles brinquedos. A minha filha vai alegremente brincar. Uma outra menininha empurra e não deixa brincar. Primeira situação, a Rebeca ela não vai reagir. Aí veio o nosso lado. Falei, não, vai lá brincar, filha. Foi entrar no outro, empurrou. Aí na hora que eu percebi, os pais daquela criança estavam do lado do brinquedo. Do lado da nossa mesa, do lado do brinquedo, vendo a cena. A Rebeca entrou na piscina de bolinha, a criancinha, a menininha pegou a bolinha na cara da Rebeca. A Rebeca só baixou assim, ela foi a segunda. Queridos, eu acho que da minha mesa, a mesa foi milésimos de segundos para chegar. Falei, meu querido, você é pai, não é pai? A senhora é mãe? Olha a atitude da sua filha fazendo em relação à minha filha. Tome uma postura ou alguém vai ter que tomar uma postura aqui. Filha, vamos embora? Sabe o que eu entendi? Acontece na escola todo dia. É a situação. Eu vejo na escolinha da Rebeca quantos pais estão querendo exortar as professoras, a direção da escola, tanta coisa, porque é papel deles. E o que a gente precisa fazer? Querido, está errado. Você é pai. Você é mãe. Você precisa ser responsável pelo seu filho. Às vezes nós estamos mais preocupados e vendo os pais perdendo seus filhos, são mais preocupados do que eles. Chama e fala, querido, não, a palavra fala outra coisa. Deus fala isso. Tem alguém na sua casa fazendo errado? Ô jovem, senta aqui. Deus está falando assim. Começa a ter ousadia e disposição para exortar. Eu falei aqui agora há pouco da frase do americano que falou aqui ano passado, vou falar em português para todo mundo entender, mas ele falou o seguinte, os dias são mais longos quando a gente começa a exortar. Eles se tornam mais longos. Você chega cansado do trabalho, estressado, você precisa sentar do lado do seu filho e conversar com ele, o dia parece que não vai acabar. Mas lembra, os dias são longos, mas os anos passam depressa. Daqui a pouco nós perdemos a qualquer autoridade de procurar corrigir os nossos filhos. Mas também é preciso convicção, disposição para exortar e também para lutar. Baraque é chamado por Débora. Débora, o que você me chamou aqui? Baraque, seguinte, tem um exército contra nós, Deus levantou você para ser o líder desse exército, você vai juntar 10 mil homens e vai contra eles. Tranquilo? Então tá bom. Vou para minha casa agora, preciso cuidar das minhas coisas. Não foi a atitude de Débora. Ele falou assim, Débora, eu vou, mas você tem que ir comigo. A resposta dela,
certamente irei contigo. Porque a gente tem facilidade, disposição para mudar as coisas, desde que outro vá mudar, que outro vá fazer, que outro se posicione, que outro tome uma atitude que nós precisaríamos tomar. Então, ou seja, disposição para lutar. Não fique acomodado com a situação esperando que a esposa faça, que o esposo faça, que os filhos se posicionem, que o mundo mude. Você precisa mudar. Você precisa dessa disposição. Ah, tudo bem, está em guerra, então vou mandar outro exército, vou ficar na minha casa tranquilo. Não, eu vou procurar meu papel também. Eu preciso entender que eu vou lutar. Ninguém acreditar mais em liberdade. Ninguém desejar tomar a frente da batalha, nem o capitão do exército. Mas se é preciso, eu vou com você. Eu vou me posicionar, eu vou ter disposição e eu vou lutar também essa guerra. Mas também, além de disposição para exortar, para lutar, é preciso disposição para levantar-se. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Queridos, se alguém não se posicionar e se levantar, vai ficar todo mundo sentadinho, quietinho, escondido, esperando apenas a vida passar e quem sabe as coisas irão melhorar. Se nós não tomarmos a decisão de investir nossa vida no projeto de Deus, tomar consciência da responsabilidade que Deus nos deu e tomar a frente de uma luta que não é fácil, mas nós precisamos nos posicionar em tempos difíceis. É preciso exortar, lutar e levantar-se. Discurso, nós estamos cheios já. Discurso de que as coisas precisam mudar, todo mundo tem. Belas palavras, nós falamos, mas nós precisamos nos levantar para que mude. A situação da nação é difícil, querido, se posicione. Mostra que você acredita que em dias melhores virão. A família está complicada, se posicione, levante-se para que mude as coisas, para que seja diferente. A igreja não vai bem, levante-se, comece a fazer algo, comece a se posicionar, comece a trabalhar mais, comece a se envolver mais. Tem bancos vazios na igreja? Ah, tem banco vazio na igreja, essa igreja não está crescendo. Levante-se, faça a diferença. Comece a se posicionar naquilo que Deus quer fazer. Em tempos de crise, é preciso coragem e ousadia, é preciso convicções saudáveis e fundamentadas, é preciso disposição. Em tempos difíceis, tudo isso é preciso. Em tempos difíceis, quais atitudes tomar? Qual atitude tomar quando eu estou enfrentando dias difíceis? Coragem, convicções e disposição. É interessante como acaba a história dela. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos. Porém os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor. E a terra ficou em paz 40 anos. A disposição daquela mulher de se levantar, de se posicionar, de ter as suas convicções, fez com que aquela nação oprimida, humilhada, vivesse 40 anos de paz. Aí, pastor, mas e depois? O povo errou de novo. O povo se afastou de novo. E Deus mais uma vez continuou investindo naquela nação. Tempos de paz é o que nós queremos ter. Em tempos difíceis, a nossa frase é: não vejo a hora de tudo isso passar. Mas se eu não me posicionar, se eu não tiver fundamentado aquilo que eu estou lutando, e eu não tiver disposição, tem uma triste notícia para você. Os tempos difíceis irão se prolongar. Mas se nós tomarmos a decisão que Débora tomou no seu tempo, nós iremos viver. E a terra ficou em paz 40 anos. Deus falou, ela tomou posse daquilo, colocou em prática e experimentou a paz. No tempo da sua liderança, o povo todo viveu em paz. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Barone? Começar a escolher voluntários aqui. Queridos, pensa com carinho nisso. A gente tem a Bíblia como orientação nossa.
Às vezes você lê a Bíblia e acha, mas não tem nada a ver com o meu tempo. Tem tudo a ver com o nosso tempo. Porque lá existiam homens e mulheres pecadores como nós, mas também existia um Deus gracioso disposto a perdoar, restaurar e a mudar a história de uma nação. Nós também temos esse privilégio, ter um Deus gracioso, amoroso, disposto a perdoar e a mudar uma nação. Então que possamos ter isso no nosso coração, essas realidades em tempos difíceis, que possamos viver aquilo que nós acabamos de ouvir agora pela manhã. Hoje à noite, nós vamos falar do Salmo 124, que fala, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel, que o diga. Então a gente vai aprender um pouco daquilo que Deus tem feito e o perigo que nós temos de andar sem Deus. Andar sem Deus é perigoso demais. Mas lembre-se que Israel andava com Deus. A diferença de obedecer é apenas, um amigo meu dizia, a diferença de estar junto e estar perto. Estão juntos? Não, a gente está perto. Então não está junto. Então são assuntos diferentes. Então vem hoje à noite, convide pessoas a mais um tempo de meditação e reflexão na palavra. E você, jovem casal, por favor, até à noite me dê o seu nome se você irá participar desse encontro com a gente. Vamos colocar em pé? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse cuidado sobre a nossa vida, por esse tempo de investimento e pedindo a Ele que continue a orientar a nossa vida. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Senhor, por esse investimento na nossa vida. E o fato de nós estarmos aqui de manhã comprova, Deus, a realidade que o Senhor não desistiu de nós, ó Pai. O que nós queremos, ó Deus, em todo o tempo é andar na Tua vontade, nos posicionar, termos fé, convicções, ó Deus, naquilo que o Senhor tem prometido a cada um de nós. A Tua palavra não voltará vazia, antes que cumpra os propósitos do Senhor, ó Deus. Levanta-nos, ó Deus, em todo o tempo, para que possamos proclamar a Tua palavra e assim buscar, ó Deus, em oração, Deus, a Tua vontade para a nossa família, para a nossa igreja, sociedade, para nós como uma nação, com a esperança, ó Deus, de dias melhores, ó Pai. Faz isso sobre a Tua igreja, aqui, ó Deus, em Araraquara, espalhado por toda essa nação, que possamos ter consciência do nosso papel. Nós pedimos a bênção do Senhor ao longo desse dia, que é dia do Senhor, ó Pai, e prepara também o nosso coração para hoje à noite, como igreja, como família. Mais uma vez reunirmos aqui para ouvirmos da Tua palavra, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amada igreja, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a presença, o consolo, o poder, a ação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, igreja do Senhor, desde agora e para todos sempre. Amém. Dá um abraço a quem está perto de você, convide para almoçar.